Olá, pessoas! Hoje estou aqui a pedidos que fizeram lá nos meus stories para que eu voltasse a gravar alguns vídeos sobre escritoras paraenses. Então, o vídeo de hoje será sobre Eneida de Moraes, mais conhecida como Eneida, como ela preferia ser chamada, e focando em uma crônica específica, Companheiras. Mas vamos por partes. Então, Eneida nasceu em Belém do Pará, no ano de 1904 e faleceu em 1971, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Ela foi jornalista, tendo trabalhado para jornais e revistas daqui do estado do Pará e também do Rio de Janeiro. Foi uma pesquisadora em cultura popular, com um especial interesse na área do carnaval, e autora de crônicas e poemas, que essa parte da poesia já é um lado menos conhecido da história dela. Antes de continuar, eu acho importante dizer que eu não sou uma especialista em Eneida, eu estou falando aqui do lugar de uma pessoa que é leitora dessas crônicas, que é apreciadora dessa obra e que é uma profunda admiradora da pessoa dela, da pessoa pública, pelo menos, que a gente conhece. Tá? Então, dito isso, continuemos. Tá? A Eneida, ela é conhecida pelas pessoas que conviveram com ela, que deixaram depoimentos, como uma mulher forte, corajosa, idealista, preocupada com o social, marxista, afiliada ao Partido Comunista Brasileiro, uma mulher muito inteligente, de marcantes olhos verdes e uma voz que impunha respeito. Os livros literários mais conhecidos da Eneida são Terra Verde, que é um livro de poemas em prosa, de 1929, ainda com todo o influxo de influências do movimento modernista, o qual ela ainda integrou. O Cão da Madrugada, de 1954, que já é o seu primeiro livro de crônicas. Aruanda, de 1957, Banho de Cheiro, de 1962, ambos também de crônicas. As crônicas, aqui é importante que se diga, elas podem ser biográficas, autobiográficas ou fictícias. No caso da Eneida, essas crônicas que ela escreve são autobiográficas. Tá? E isso vai nos interessar, em especial quando formos partir aqui para a análise dessa crônica específica. Tá? Porque nessa crônica ela rememora o período em que passou prisioneira na sala 4 do pavilhão dos primários da casa de detenção do presídio da rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, durante o período Vargas. Isso entre os anos de 1935 e 1937. Este mesmo local, esta casa de detenção, este pavilhão dos primários, também é mencionado em pelo menos outras 3 obras memorialistas que eu já li, que são Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, certamente a mais conhecida, a Sala 4, primeiro presídio feminino do Brasil, de Maria Werneck de Castro, que esteve presa na mesma cela junto com a Eneida, e Nieta dos Campos da Paz, que é de autoria da Marisa Campos da Paz, que é um livro interessante, porque ele foi escrito pela filha da pessoa biografada, a partir de relatos que ela deixou por escrito e a partir de documentos que ela conseguiu recuperar da Polícia Especial. E ele contém tanto relatos da Nieta, que ia lá visitar o marido e o sogro que estavam presos no pavilhão dos primários, como também contém relatos do Manuel, que era o marido da Nieta, que estava lá preso. Então a gente tem 2 pontos de vista sobre o mesmo local, sobre a mesma situação. Ok? Então, assim, dito isto, a gente vai falar um bocadinhozinho, rapidamente, sobre teoria. Porque isso é importante, porque nós estamos falando de rememorações. Estamos falando daquilo que Gomes chama de escrita de si. E aí a escrita de si, ela pode ser uma escrita de si para si, como é o caso dos diários, ou pode ser uma escrita de si para o outro,
como é o caso desses textos que são escritos para serem lidos por outras pessoas e especificamente desses aqui que foram escritos para serem publicados. Então, existe um cuidado a mais, tá, com a forma como se escreve, um cuidado a mais com aquilo que se revela, né? E aí isso nos leva também para o pacto autobiográfico de que nos fala Carlos em 2009. Tá? No pacto autobiográfico, que ele se estabelece entre o autor e o leitor, nós temos um compromisso assumido de que o que nós vamos ler será algo verídico, ou ao menos sincero. E isto, né, é importante porque muitas vezes a pessoa, né, que está se autobiografando, a pessoa que está escrevendo sua própria história, pode ser que ela não revele tudo em detalhes, ou porque ela não lembra de todos esses detalhes, ou porque ela acha que tem algumas partes que não são importantes de serem incluídas ali, ou porque ela quer preservar alguém que conviveu com ela e que compartilha essa memória com ela, ou por motivos diversos, certo? Mas o fato é que aquilo que ela nos diz, ela acredita que foi verdade e que aconteceu daquela maneira como ela está dizendo. Ok? Então é um pacto mais de sinceridade, de honestidade, do que de que ela nos revelará toda a verdade tal e qual aconteceu. Até porque nós estamos trabalhando aqui com a memória, que, como bem nos lembra Bose, em 1994, é uma matéria fugidia. A Bose, ela cita Bergson, né, quando ele diz que a nossa memória ela é composta de imagens, certo? Que nós vamos acumulando, digamos, o tempo todo das coisas que nós vemos, que nós vivenciamos, né? Só que aquilo que fica na nossa memória, que a gente consegue lembrar, são justamente momentos singulares, ou seja, coisas que fogem do nosso cotidiano em maior ou menor medida e que nos marcaram. Certo? Além disso, Hal B. Walsh, em 1956, também citado por Bose, nos lembra que a memória ela está em constante construção. Tá? Isso porque nós lembramos dessas imagens e essas imagens elas são reelaboradas e reinterpretadas a partir da nossa subjetividade, que não é a mesma o tempo todo. Né? Isso é reelaborado pela nossa subjetividade no momento em que nós estamos lembrando. Então, para ter um exemplo assim, bem simples, né? Provavelmente, se eu tiver que rememorar sobre algum fato antigo, hoje, eu rememoraria da mesma maneira que ontem, porque de ontem para hoje não aconteceu nada na minha vida que tenha sido assim especialmente marcante. Mas muito provavelmente eu não lembraria da mesma maneira que se eu fosse lembrar desse fato lá no comecinho de 2020, antes da pandemia, porque nesse ínterim aconteceu tanta coisa que me modificou por dentro, que mexeu com a minha subjetividade e com a minha forma de ver o mundo, ok? Além disso, nós estamos tratando aqui de fatos que se passam num contexto político muito específico. E aí aqui eu vou ler uma citação da Bose, tá? Especificamente sobre isso. Ó. Na memória política, o juízo de valor intervém com mais insistência. O sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica neutra, ele quer também julgar, marcando bem o lado em que estava naquela altura da história e reafirmando sua posição ou matizando-a, caso por qualquer motivo ele tenha mudado de lado, né, nessa história. Okay? Então, chegando na crônica propriamente dita, né, os primeiros 4 parágrafos são de descrição do ambiente, né, onde a Eneida ela nos situa. Né, ela fala da casa de detenção, ela fala da cela, ela descreve o quanto era úmida no inverno, o quanto era quente no verão, fala dessa rotina que elas viviam ali, né, naquele espaço pequeno, apertado, que não dava para todo mundo caminhar ao mesmo tempo, né, fala do som dos tamancos, né, que feria o lajedo, por assim dizer. Imagino que isso, para uma pessoa que tenha uma audição assim mais aguçada um pouquinho, deve ser meio pirante, né? Você ficar escutando aquele som dos tamancos no lajedo o tempo todo. Então ela situa que é durante esse período do Estado Novo, ela fala dos anos, né? Que é entre 35 e 38.
descreve ali as camas, as tristes negras grades, né? É importante esse tristes aqui, essa personificação, para mostrar já o estado de espírito dessas mulheres que, claro, estão aprisionadas, não podem estar felizes, né? Logo no segundo parágrafo, quando ela fala que elas ficavam relembrando da vida lá fora, né? Relembrando dos quitutes, e que você podia olhar nos olhos e ver que eles estavam famintos, né? Essa fome, ela não é uma fome apenas da comida, é uma fome de liberdade, uma fome de vida, né? Aí a gente chega no quinto parágrafo e a partir daqui, né, ela vai começar a descrever as mulheres, né, que estavam ali presas. E aí aqui eu acho importante ler esse trechinho, né? 25 mulheres, 25 camas, 25 milhões de problemas. Havia louras, negras, mulatas, de cabelos escuros e claros, de roupas caras e trajes modestos, datilógrafas, médicas, domésticas, advogadas, mulheres intelectuais e operárias. Algumas ficavam sempre, outras passavam dias ou meses, partiam. Algumas vezes voltavam, outras nunca mais vinham. Então, a gente percebe que existe toda uma diversidade aqui, tanto social quanto étnico-racial entre essas mulheres. Porém, são 25 mulheres forçadas a conviver ali naquele espaço fechado, né? E, naturalmente, dessa forma, cria-se um senso de comunidade, né? Por isso que são... no parágrafo seguinte, quando ela menciona que são problemas de uma, problemas de todas. Né? Então, embora elas tivessem as suas individualidades, que é claro, não perdem, né? O comunal, né, vai acabar se sobrepondo muitas vezes. Então, aqui é interessante que ela fala 25 mulheres, mas ela só menciona nominalmente 9, que são Rosa Meirelles, Beatriz Bandeira, Antônia, Nininha, Maria, Valentina, Nise da Silveira, e mais lá para frente ela menciona Olga Benário e Sabo Berger, que é a figura central, né, em torno da qual vai girar essa crônica. Tá? E aqui lembrando, né, daquilo que Bergson nos falou, que a gente vai lembrar melhor de fatos que são singulares. Então a Sabo, ela chega já depois, né, uma vez que já está estabelecida essa rotina ali dentre essas mulheres. Isso não quer dizer que as outras 25 não tenham tido importância, só que acabaram meio que fazendo parte da rotina, tá, da Eneida. E lembrando também que esse livro foi publicado 20 anos após os fatos narrados, né? E aí, como a memória ela é fugidia, né, é normal que várias pessoas tenham ficado de fora, tá bom? Então, quando ela menciona essas mulheres, ela fala um pouquinho da individualidade de cada uma. Então ela fala dos filhos de uma, do marido da outra que era noiva, da outra que sentia falta do chuveiro elétrico, da que ensinava literatura inglesa, da Nise, que elas queriam que ensinasse psicologia. Okay? E aí a gente tem a chegada da Sabo. Então a chegada da Sabo, né, se dá num dia que eu acho que também é importante ler esse parágrafo específico da chegada da Sabo. Um dia, jamais esquecerei esse dia, fazia muito calor e havia sol. Pareciam maiores as paredes da sala onde escrevêramos desabafos. A vida lá fora devia estar bela. Era verão e com certeza ruas e avenidas ensolaradas viam passar mulheres de vestidos claros e leves. Então, assim, é meio que quase um insulto da natureza, né? Ou esse contraste, essa ironia, que a vida lá fora estivesse assim tão bonita, né? E lá dentro elas estivessem aprisionadas e passando por toda essa situação de opressão. Quando fala dessas paredes ainda maiores, né? Para aumentar esta sensação de opressão. E ela diz, né, que algumas jogavam paciência. Né? Tudo bem, a gente sabe que realmente é comum pessoas jogarem paciência, mas dentro da prisão o que mais se precisa ter, né? Paciência. E nós não podíamos perder a menor das nossas energias, deveríamos sobreviver. Acho que sobreviver é uma das palavras-chave, inclusive, aqui dessa crônica.
né? Esse sentimento comunal, ele se estabelece entre essas mulheres que precisavam sobreviver. E aí é nisso que a gente tem a chegada da Sabo Berger, né? E aí na chegada da Sabo, elas tentam, né, estabelecer algum contato com ela, porque ela vem após ser barbaramente torturada por cerca de 2 meses. Então ela chega ali muda, né, olhando para aquelas mulheres assustadas e elas tentando estabelecer alguma conexão com ela, perguntando quem ela é, de onde ela veio, o que aconteceu com ela, se ela quer comer. Tentam falar em vários idiomas, porque ali tinha mulheres de várias origens, né, inclusive muitas intelectuais. E a Sabo só responde quando uma delas diz: eu sou comunista. Né? Então, assim, ela precisava, né, dessa uma palavra-chave também, né, que fizesse despertar nela aquela sensação de pertencimento. Então é quando ela se sente ali nessa sensação de pertencimento é que ela se permite abraçar essa outra e chamar de minha camarada, né, e integrar esse grupo. E nisso que ela permite a aproximação, ela é imediatamente acolhida pelas outras, que vão ajudá-la no sentido de limpá-la, de dar alguma coisa para ela comer, de conversar com ela. E aí ela relata para elas todas as torturas que ela sofreu, né? E é importante aqui também essa parte, né? Porque quando ela fala sobre o ocorrido, isso é uma forma, tá, de simbolicamente recuperar a agência sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, né? Agência essa que ela havia perdido, né, assim como todas as outras presas. E ela, principalmente pelo fato de ter sofrido muitas torturas. Nem todas as que estavam lá sofreram essas torturas. Muitas sofreram, mas nem todas. Tá? E nesse momento que elas estão conversando com ela, né, também é importante que a Eneida menciona, né, o seguinte, que sempre que chegava alguém, elas procuravam fazer o reconhecimento, fazer o próprio interrogatório. Então, isso nos coloca, assim, também, dá um pouquinho da ideia dessa dinâmica, né, que sempre acontecia ali, que não era uma ou outra, né, acontecia com uma certa frequência. Então, nisso que elas estão estabelecendo já essa relação com a Sabo, volta o policial para levá-la embora, porque, na verdade, a cela que estava destinada para ela não era aquela, era uma outra, muito pior, né? E aí ele a leva embora. E aí vem esse trechinho também que eu acho que é muito marcante, quando ela diz: quando partiu, deixava 25 amigas. Não lhe dissemos adeus, não tivemos um momento de fraqueza, mas quando as grades se fecharam atrás dela, 50 olhos choraram. Então, assim, a gente percebe que muda, tá, de apenas 25 companheiras de cela para 25 amigas, né? Porque aquele espaço ali, ele não dava tempo para você ter uma relação social, digamos, corriqueira, como a gente tem aqui do lado de fora, né? Nós que gozamos de liberdade, que podemos construir relações de amizade ao longo do tempo, tal. Ali tudo era muito imediato, porque você não sabia o que ia acontecer no momento seguinte. E elas todas estavam irmanadas pela situação do aprisionamento, pela situação da violência e pela situação de que elas precisavam sobreviver, né? Posteriormente, a Sabo é trazida de volta, né, e passa mais uns meses vivendo ali com elas até ser entregue à Gestapo, né, que é onde ela encontrou seu triste fim, morta num campo de concentração na Alemanha. Essa parte a gente não tem assim grandes detalhes aqui, eu já estou falando do que eu fiquei sabendo de outras fontes, ok? E aí, assim como a Eneida conclui, né, a crônica dizendo que ao recordá-la, né, agora, ela cumpre um dever, né, de manter essa memória viva, eu também me sinto aqui cumprindo um dever, rememorando essa crônica da Eneida e essa grande mulher que foi Eneida de Moraes. Bom, é isso. Eu acho que esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu tinha planejado, mas falar sobre Eneida e falar sobre memória, para mim, são 2 temas apaixonantes, e essa crônica especificamente. E então, por favor, sintam-se à vontade para deixar por aqui os seus comentários, dizer o que vocês acharam desse vídeo, se gostariam de outros dessa mesma natureza.
Obrigada pela sua atenção e até logo!